Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Pois é, o vídeo de hoje vai tratar de idolatria. Na verdade, eu vou aproveitar aqui uma aula da EBD que eu dei lá na Apacentar, na minha igreja, onde eu tenho congregado, servido ao Senhor, para trazer para vocês aqui, porque eu acho que é bem atual esse assunto e fala muito do nosso serviço ao Senhor, né? A gente está lá numa série sobre santificação e eu ministrei sobre santificação e idolatria e como a idolatria atrapalha a nossa santificação. Eu vou conceituar rapidinho aqui santificação para não ficar meio nublado. Todo convertido é santo. O que eu quero dizer com isso? Todo convertido é separado, é consagrado ao Senhor. É isso que quer dizer a palavra santo lá no original, é consagrado, é separado pelo Espírito para serviço ao Senhor. Então todo cristão é santo. A ideia de conceituar assim, de trazer essa verdade, é até quebrar um pouquinho sobre esse peso que traz a palavra santo, sobre perfeição, pureza, né? Impecável, uma pessoa que não erra, uma pessoa que só falta flutuar na terra. Esse é o santo. Não é exatamente isso. Esse peso de santidade, eu acho que tem muito a ver com um pouco da Igreja Católica, que eles santificam, né? Os santos são aqueles que já morreram, estão na glória e tem que fazer 3 milagres para serem considerados santos da Igreja. E as Escrituras trazem, santos são os convertidos. Santos são aqueles que são separados por Deus para serviço do Senhor. Ou seja, qualquer um que se rende a Jesus Cristo e entende que Ele é o Senhor e Salvador e pela fé entrega a sua vida a Ele. Você é santo, se você crê em Jesus e crê que a sua salvação está nele. Bem-vindo à santidade. Porém, além da conversão, da santificação na conversão, existe um processo de santificação que é no dia a dia do crente, no dia a dia do cristão. E esse processo de santificação é justamente a mortificação da carne e viver para Cristo. Deus não faz um download e te muda da noite para o dia. Existem casos até de vícios curados, existem casos de pessoas que mudaram totalmente, e existem outros casos que existe uma gradação. E até para as pessoas que mudaram totalmente também existe uma gradação. Às vezes na ira da pessoa, no orgulho da pessoa, na prostituição da pessoa, na personalidade briguenta, né? A pessoa é má pagadora, enfim, existe um leque de coisas que o Espírito Santo vai mudar naquela pessoa, na sua carne, na sua carnalidade. E ela vai sendo santificada pelo Espírito Santo. Ela já foi santificada na conversão e existe também esse processo de santificação que vai durar até a nossa morte, né? Que é essa mudança constante do Espírito Santo nos aperfeiçoando em Deus através da palavra e do seu agir em nós, que é, vamos dizer, essa melhora, né, dia após dia, até no serviço ao Senhor e no entendimento da sua palavra e na entrega ao seu serviço, né, não só na igreja, obviamente, não só na igreja, eu estou dizendo serviço dentro de casa, serviço no trabalho, o serviço a Deus, glorificação a Deus, em todo lugar, a todo tempo, na escola, no namoro, né, nas saídas com amigos, o tempo todo. Não tem um momento da sua vida que você deixa de ser cristão para fazer determinada coisa e volta a ser cristão no momento seguinte para servir a Deus. A gente serve a Deus o tempo todo. Porém, essa santificação, essa gradação, esse ensino do Espírito Santo na nossa vida, em toda a nossa vida, existe um fator carne aí no meio que pode atrapalhar esse processo, por assim dizer. Paulo vai ensinar que a carne milita contra o Espírito, né? Que a carne tem essa força de querer cada vez mais coisas carnais. E a gente, através do Espírito, quer cada vez mais coisas espirituais, né? Então existe esse dualismo, entre aspas, assim, né? Dentro de nós, que é carne e espírito, né? E dentro dessas várias lutas que a gente tem, eu acho que uma que Deus menos gosta, assim, uma das coisas que a gente faz que Deus mais odeia, que é mais combatida no Velho Testamento, no Novo Testamento, em várias listas de pecado, esse pecado sempre é o pecado de idolatria. O pecado de idolatria é terrível. O conceito de idolatria, para a gente entender aqui do que eu estou falando, qualquer coisa que esfrie o meu desejo ou o meu serviço
por Cristo. Então, se alguma coisa está fazendo com que eu me esfrie para as coisas do Senhor, quer dizer que essa coisa está virando o meu Senhor. Entendeu? Eu estou saindo de um serviço para entrar em outro. Do serviço de Cristo para o serviço dessa coisa, dessa pessoa. Então, qualquer coisa que tome o lugar de Deus no meu coração, ela vira meu objeto de idolatria, de adoração, né, de serviço. Adoração lá no original é serviço. Então, se eu estou servindo alguém que não é Deus, esse virou meu Senhor. Se essa coisa tem tomado minha atenção, meus esforços, minha motivação para viver, e isso não é Deus, então é um objeto de idolatria. Se a minha motivação de viver está no meu trabalho, eu posso estar idolatrando meu trabalho. Se minha motivação e meus esforços estão sendo todos direcionados para minha esposa, eu posso estar adorando a minha esposa, né? Ou para os meus bens, quer dizer que eu posso estar adorando meus bens, e isso é idolatria, porque eu não estou servindo ao meu Senhor. A gente tem que lembrar que o nosso coração ele é idólatra. O nosso coração carnal, o nosso coração nesse homem caído que a gente está agora, ele é um coração que você não pode confiar nele, não. Jeremias ele vai ensinar a gente, primeiro no 16:12, fala assim, ó: e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos, ou não ouvir a mim. Isso é Deus falando através de Jeremias. E lá no 17, logo em seguida, ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, outras traduções, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os rins, né, as intenções. E isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das vossas ações. Um coração enganoso, ele vai refletir nas nossas ações. E o nosso coração, ele é enganoso. A gente tem que tomar cuidado com ele. O Iago Martins, ele vai ensinar que nós somos deuses frustrados. O que isso quer dizer? A promessa que foi feita para nós lá em Adão, por Satanás, foi dizer assim: vocês serão como deuses. E aí Adão comeu e não virou Deus, né? Então esse sentimento de idolatria, de ser idolatrado até, ainda tem eco na nossa vida aqui hoje, né? A gente quer muitas vezes adorado, idolatrado. Então a gente às vezes se coloca numa situação maior do que a gente realmente é, em vários aspectos da nossa vida, na intenção de ser notado, na intenção de nos agradar, na intenção de, às vezes, eu viro o meu próprio Deus também, né? Então eu me adoro, eu me coloco no pedestal, eu faço as coisas por causa de mim, e aí eu viro o meu Deus, né? Tem passagens bíblicas que vai dizer que o Deus deles é o ventre. O que isso quer dizer? Que eles são os próprios deuses, eles adoram a si mesmos. E esses ensinamentos, esses cuidados estão na Bíblia durante, assim, de capa a capa. Pelo cuidado que a gente tem que ter, porque o nosso coração é enganoso, a idolatria existe, Deus odeia a idolatria. Então, meus filhos, tenham cuidado para não virarem idólatras. E vocês podem virar idólatras de si mesmos. São ensinamentos bíblicos que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes a gente pega idolatria e a gente coloca sempre em outra religião, em uma outra igreja. E eles são idólatras. Eles adoram imagens e tal, e santos, e não sei o que. A gente fala muito isso, né, sobre os católicos. Tá, beleza, né, não tá certo. Mas se a gente puxa para o nosso quintal e a gente olha nossas igrejas, nossos comportamentos, a gente se percebe adoradores de pregadores, por exemplo. Adoradores de pastores, de líderes de igreja, né? Quem já não ouviu algum testemunho dizendo que a pessoa parou de ir na igreja porque trocou o pastor? Parou de ir na igreja porque mudou algo na estrutura da igreja, mudou a confissão de fé, mesmo sendo confissões parecidas, e saiu da igreja porque agora não é mais. Eu entendo que, pelo que eu já vi aí de pregação expositiva, tem um estilo de pregação que as pessoas dizem que só naquela pregação é que Deus age, naquele tipo de pregação que Deus age. Isso, a pessoa está idolatrando aquele tipo de pregação, né? Então, se não for daquele jeito, Deus não vai agir. Então, Deus não é suficientemente poderoso para agir da forma que Ele quiser, de uma pregação específica, né? Então, a gente começa a colocar modelos, começa a colocar moldes, modos de Deus operar,
E se não for daquele jeito, até rituais, né, como que a liturgia do culto tem que seguir, se não for daquela forma, Deus não vai falar. E a gente começa a idolatrar instituição, começa a idolatrar liturgia, começa a idolatrar formas de pregação, e isso daí vira Deus. Olha o perigo que a gente corre na nossa idolatria, no nosso coração, e acabar nos afastando dos propósitos de Deus, da nossa santificação, do nosso serviço ao Senhor. Então a idolatria, ela rouba nosso serviço, rouba nossa atenção, rouba nossa santificação a Deus. Ter um ídolo faz com que a gente viva para o ídolo. Todo o nosso esforço está sendo para ele e não para Deus. Se ser santo é ser separado para o Senhor, né, para o serviço do Senhor, ter um ídolo faz exatamente o oposto. Me tira do serviço do Senhor. Tira o meu esforço ao Senhor. Tem gente que adora a preguiça. A preguiça é um deus. Tem gente que adora a bebida. Né? Tem até um altarzinho em casa para colocar lá seus santos, né? de bebidas. Né? E cada uma tem uma história específica e conta com a boca cheia sobre aquilo. Né? Existe quase uma adoração. Uma idolatria à bebida, modo de vida. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. A santificação é uma coisa gradual que vai moldar em nós Jesus Cristo. É isso que Romanos vai ensinar lá no capítulo 8, versículo 28 até o 30. Ali vai nos ensinar. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né, para serem formados segundo a imagem de Cristo aí no entendimento de 2 ou 3 versículos unidos. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, coloca a Deus no seu devido lugar e adora ao Senhor. Então, todas as coisas que acontecerem vão ser, de fato, para fazer aquele que ama a Deus mais parecido com Jesus Cristo. Né? E o contrário é exatamente, acontece da mesma forma. Aquele que não ama a Deus, que tem outra coisa no seu coração que não é Deus, todas as coisas contribuem para o pior. Porque ele vai se afastar cada vez mais do Senhor, porque ele tem outro Deus no seu coração. Talvez até um Deus que ele mesmo criou. Né? E ele pode até colocar o nome desse Deus de Jesus, mas é um Jesus inventado por ele mesmo, que não os das Escrituras. Volta lá no vídeo que eu gravei sobre que a Bíblia é um livro comum, para saber como que pessoas já chegam nas Escrituras com a ideia pré-concebida de Jesus, por exemplo, e força o texto para aquele Jesus que ele tem na cabeça dele caber na Bíblia. Né? E aquele vídeo lá vai ensinar justamente o contrário. Você tem que extrair, entender o que a Bíblia está ensinando sobre Jesus para você. Então a idolatria revela pelo menos duas coisas: desamor e empenho a cultuar o meu ídolo. Desamor a Deus, e esse desamor ele vai desaguar no empenho que eu tenho para outra coisa que não é Deus. Então, se eu estou idolatrando, adorando, servindo alguma coisa que não é o Senhor, eu estou revelando o meu desamor ao Senhor, o meu desapego a Deus. Né? E tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele ensina, para mim não está valendo mais nada, porque eu estou adorando outro ser, outra coisa, outra pessoa. E a gente sempre está disposto a colocar outra coisa no lugar de Deus. A gente sempre tem que estar em vigilância para não substituir Deus e tirar Deus do altar do nosso coração. Confuso, né? Essa carne militante contra o Espírito. Que Gálatas 5 vai nos ensinar esse tipo de coisa, né? E Colossenses 3 também vai ensinar. Né? Agora que vocês são salvos, pensem nas coisas do alto. Sempre pensando nas coisas do alto. Né? Quando a gente fica desiludido, Jeremias também vai dizer: traga no coração, traga à memória aquilo que te dá esperança. Então cuida muito bem para você não se desviar, porque muitas coisas podem acontecer na sua vida que você pode se esfriar, que você pode querer abandonar o Senhor, que você pode... e coisas boas também, que você pode colocar ganhos, promoções, salários, novos empregos no lugar de Deus. E aí vira idolatria também. E Deus sempre está nos alertando, inclusive através desse vídeo, né, da gente tomar cuidado com o nosso coração. A gente tem que ser alertado sempre que a gente é filho de Deus. Eu sempre lembro do filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler e a Drew Barrymore, que ela sofreu um acidente e feriu um pedaço do cérebro dela lá, e ela esquece, toda noite ela esquece do dia que viveu,
E depois de um ano ela acha que ainda está vivendo o mesmo dia. Óbvio, pessoas passam pela vida dela, no dia seguinte ela esquece e aí parece que ela está vivendo sempre o mesmo dia. Tem uma hora lá que ela conhece um cara, que é o Adam Sandler, e ele começa a conversar com ela e ela descobre que tá com esse problema, mas ela esquece no dia seguinte, descobre de novo, esquece no dia seguinte, descobre de novo. E em uma dessas descobertas, ela pergunta pro Adam Sandler, e como que tá a vaca? Porque ela bateu em uma vaca. E como tá a vaca? Daí o Adam Sandler falou, tá igual você, todo dia alguém tem que lembrar ela que ela é uma vaca. É uma comparação esquisita, mas parece que todo dia a gente tem que ser lembrado que é cristão. Todo dia a gente tem que ser lembrado que é filho de Deus. E o Espírito Santo ele faz esse trabalho. Ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Né? Então ele nos blinda contra o nosso coração idólatra, contra a nossa carne militante contra ele. E a gente tem que dar sempre ouvidos ao Espírito Santo e ele vai nos preservar da idolatria. Beleza? É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que o seu coração seja cheio aí do Espírito Santo, que você continue nesse processo de santificação, que a idolatria seja algo que você corra dela, você esteja sempre atento a não ser mais um idólatra nesse mundo caído que está por aí, e uma pessoa nesse processo de santificação vai ter o seu ápice na volta de Jesus Cristo. Ele virá. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já clica no sininho, se inscreve, clica no sininho, clica no curtir, compartilha esse vídeo, manda para o grupo da igreja, manda para o pessoal aí das suas redes de contato. Abençoa o canal compartilhando, abençoe pessoas, né, através de nós. A gente fica muito feliz, né, em saber que tem pessoas a gente fica feliz de saber que tem pessoas assistindo o nosso vídeo, pessoas sendo edificadas por eles. Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz do Senhor e tchau.